Hoje eu escolhi uma frase para apresentar a minha convidada. Mais um episódio do nosso Pod Prana, um podcast cheio de prana. A frase é a seguinte: que ninguém te faça duvidar, cuida da tua raridade como a flor mais preciosa da tua árvore. Tu és o sonho de todos os teus antepassados, do Bert Hellinger. É linda essa frase. Fala muito do movimento da constelação, né, Janessa? Estava te falando agora, né, que gostaria muito de ter você aqui para bater um papo com a gente, para a gente conversar sobre vários assuntos, mas também trazer esse olhar da constelação com a psicologia. A Janessa, ela é psicóloga e terapeuta integrativa. A gente faz anos que não se encontra, né? Então o papo vai ser bom. E é isso, amor. Eu queria conversar com você sobre essa construção, né? Porque quando você chega na constelação, você tem uma bagagem já, né? Então, para abordar temas tão profundos, essa bagagem que dá sustentação, eu queria conversar um pouco sobre tudo isso, amor. Mas Vamos lá. antes de tudo, para esclarecer, porque a gente talvez esteja chegando para algumas pessoas que nunca vivenciaram a constelação, né. Então eu gostaria que você esclarecesse um pouco sobre as leis e ordens do amor, como funciona todo o Todo o processo. processo. É. Sim, obrigada por esse convite, por esse reencontro, né, é uma delícia sim, a constelação eu gosto de trazer um exemplo bem claro, assim, da constelação, que é colocar as coisas em ordem. Por que constelação foi traduzida? Esse não é o nome original, né, o nome original é Familiarstern, né, Aham. nome em alemão, né. E a tradução dele para o Brasil veio como constelação familiar. E a constelação a gente associa num primeiro momento com o céu. E no céu, cada estrela tem o seu lugar. Cada planeta tem o seu lugar, o seu poder, a sua influência sobre a Terra por si só tem. Então, cada um tem o seu lugarzinho. E é isso que a gente faz na constelação, né? A constelação ela quer colocar as coisas, cada um no seu devido lugar. E quando está tudo no seu devido lugar, então tudo pode fluir naturalmente. Então as coisas podem vir a acontecer. E aí quando fica enosado, emaranhado, que é um termo muito utilizado na constelação, é porque as coisas estão fora de ordem. Então tem alguém que está excluído, tem alguém que está tentando se colocar no lugar do outro, e isso já é falar sobre as leis da vida. E o gostoso de pensar a constelação, Dani, é como uma filosofia de vida. Por isso ela ganhou muita força também, sabe? Como psicóloga eu fui, né, acompanha várias pessoas e várias terapias ao longo do tempo, e a constelação foi uma das que mais me trouxe um lugar de compreender a vida num todo, justamente porque ela traz uma filosofia. Se a gente respeitar as 3 ordens do amor, que o Bert Hellinger compreendeu elas, ele não tinha intenção nenhuma de querer trazer isso como uma grande teoria para mudar o mundo. Ele apenas compreendeu e trouxe isso à tona, né, na forma de trabalhar dele. Então ela é uma filosofia de vida, basicamente. Quando eu entendo o pertencimento, todos querem pertencer à primeira lei. Todos querem e todos têm o seu direito de pertencimento. Se eu nasci aqui, nessa família, nesse contexto, desse jeito, eu pertenço aqui. Às vezes me revolto com esse lugar, às vezes não gosto, às vezes não concordo, mas eu pertenço. Hum. Então, pertencimento, tanto que algumas pessoas também entram em sofrimento por querer fazer parte de um grupo, por exemplo, e não faz, e não se encaixa, e entra num sofrimento. E esse sofrimento está também talvez falando do sistema dela. Por que que eu fico buscando pertencer? O que que falta pertencer no meu próprio, na minha origem, Uhum. né? Porque eu saio do meu lugar e vou Porque eu buscar um lugar saio em e outro fico lugar. procurando, que não aceito aquilo que tenho na minha história. Sim. E às vezes não é só uma rebeldia, às vezes é uma dor. Às vezes, a grande maioria das vezes, Bert Hellinger fala isso, né, sempre é amor. Às vezes um amor adoecido, mas sempre é amor. Ou a falta dele, ou o desejo de que ele tivesse sido um pouquinho mais, mas sempre vai ser amor. Tudo é amor, né. Hum. E não é romance, não é ilusão isso, é que nós vibramos nisso, né, o ser humano ele tá aqui em prol disso.
Então, o pertencimento é a primeira grande lei, e a partir dela, muitas coisas podem vir acontecendo caso ele não esteja alinhado, né? Quando não esteja pertencente, muitas coisas podem dar errado diante disso. Então, a outra lei é a lei da hierarquia, né? Onde quem vem primeiro tem o seu lugar de direito. Então, quem chega antes, os pais são maiores que os filhos. E quando a gente viola essa ordem no julgamento, quando a gente julga que os nossos pais fizeram errado ou deveriam ter feito de tal maneira, Ou que a gente sabe a mais. gente sabe mais porque, eu sou mais jovem, na adolescência a gente passa bastante por, eu acho que eu sei, então eu me revolto com a forma como eles conduziram a vida. E às vezes na fase adulta a gente tem a oportunidade de reconhecer a grandeza e aí volta para o equilíbrio. E às vezes não, segue tentando e dando sempre com passos errados e a vida vai te mostrando que tá dando tudo muito torto, porque você não está respeitando essa hierarquia, né? Quem vem antes. A lei da hierarquia também pode falar de outras formas de relação, né? Por exemplo, quando você faz parte do segundo casamento, é o segundo casamento do teu marido ou o teu segundo casamento, e eu não reconheço essa primeira pessoa que lá esteve. Ali também pode causar uma desordem, porque teve alguém que veio antes de mim. E foi em cima da dor dessa pessoa que eu tive a minha oportunidade. Então, esse é um lugar, ele é sério da gente reconhecer. Não que eu precise ir lá e tomar um café com essa pessoa e virar melhor amiga. E concordar com tudo. Não é esse julgamento. É de dar lugar. Sim, você veio antes de mim. Você teve esse lugar e eu reconheço isso, mas agora é meu. E aí eu assumo a minha cadeira. Aí eu assumo. Mas eu assumo porque sei que antes teve alguém. Da mesma maneira, os irmãos mais velhos, cada um com o seu lugar. O irmão mais novo querer ser o mais velho vai dar problema, tirar a autoridade. Sim, esse irmão mais velho, ele tem autoridade, ele estava antes de você chegar, né? Se você for o mais novo. Então, se ele estava lá, ele pode falar um pouco com mais propriedade sobre a história de vocês. Então, ele tem esse lugar acima de você, caso você seja uma filha mais nova, né? E a outra lei é a lei do equilíbrio, que é a lei que rege para quase todas as relações, dar e receber na mesma medida, buscando sempre essa equalização. Quando eu dou algo para alguém, logo eu recebo algo de volta. Essa outra pessoa, ela fica com uma sensação leve de dívida comigo e ela quer me retribuir com algo. Então a gente fica nisso. Tem duas relações que não entram nesse, que é muito difícil equalizar e a gente equaliza de uma outra maneira. Pais que dão a vida aos filhos, eu não consigo dar dias de vida a mais para os meus pais, por mais que eu me esforce. Eles me deram a vida. E isso é o suficiente. E eu não consigo dizer, quero que a minha mãe, se eu fizer tal coisa, minha mãe vai ganhar uns dias a mais de vida, meu pai vai. Não vai. Eles vivem agora em mim e através de mim e dos meus atos e dos meus serviços que eu coloco para o mundo. Então, como é que eu equilibro a relação com os meus pais? Vivendo a minha vida da melhor maneira possível. Entregando para o mundo coisas lindas, coisas belas, coisas, algumas grandiosas, outras não tanto, mas de valor grande. Eu entrego algo bom para a humanidade. Então, isso faz com que os pais se sintam recompensados. E a outra relação é de professores para aluno. Porque como um aluno pequenininho lá aprendendo português, matemática, história, geografia, vai devolver para o professor. O professor está ali a serviço, entregando, e o aluno tão pequenininho é uma criança, ele está recebendo e ele está absorvendo. Como ele vai recompensar isso? Sendo um bom profissional no futuro, fazendo bom uso daquele aprendizado na vida dele, influenciando a vida dos que vêm depois e entrelaçam com a vida dele. Essa é a forma de retribuir a vida. Mas as outras relações, relações de sociedade, relações de relacionamento afetivo, amoroso, relações de amizade, essas a gente fica o tempo todo buscando esse equilíbrio, esse dar e receber. Quando a gente entende essas três leis, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio, Dani, a gente respeita elas, elas são simples. É a vida acontecendo. Você vê que eu trouxe os exemplos aqui que nada muito extraordinário. É ordinário, acontece no dia a dia. Né? Se a gente respeita isso e entende qual é o meu lugar em cada relação, eu tendo a me acalmar, eu tendo a encontrar um bom lugar para mim. Sim.
E eu imagino que nesse processo da gente ir encontrando, né, o equilíbrio, um bom lugar para mim, a gente se depara com diferentes pessoas, né, diferentes formas de agirem no mundo com as suas relações. Aí eu acho que entra um pouco a psicóloga, né, Janice? Entra a psicologia, Dani, ela me trouxe essa força de compreender que o ser humano ele tem as suas questões para muito além daquilo que se apresenta numa constelação. E aquilo que vem, que se apresenta, né? A gente diz que se apresenta porque, de fato, como eu parto do princípio que a gente está vazia Hum. e eu não estou pretendendo nada quando a gente abre um campo de constelação, assim como na psicologia, numa sessão de terapia, eu também não tenho que querer nada ali daquele lugar. É uma relação de equilíbrio também, a minha com o meu cliente e o cliente comigo. Né, ele tá me dando em troca, na grande maioria das vezes, o valor da minha sessão, mas eu como terapeuta preciso estar vazia para enxergar aquela história. E aí, a gente vai encontrando pessoas diferentes, com histórias diferentes, mas sempre tem algo que cruza com a nossa. Um aprendizado que cruza com a nossa história. Se eu for humilde o suficiente de reconhecer aonde tem aprendizado aqui para mim, eu posso trazer isso como algo muito forte para a relação que está acontecendo ali. Não só como eu, detentora do saber, porque estudei, tá longe disso, né, é o lugar dessa troca das relações. É porque eu imagino que também passe muito por esse lugar de humildade, né? Para você se fazer pequeno, entender e dar fluxo para toda essa energia amorosa, porque das vezes que eu participei de grupos de constelação, eu fiquei muito encantada, porque é muito lindo. É muito lindo, aquela situação se apresentando e a energia do amor encontrando o caminho para que aquilo seja compreendido. Então, no meu olhar, assim, totalmente leiga, a primeira vez que eu fui participar, eu me lembro que eu falei para a pessoa que estava conduzindo, eu falei: "Tá, mas eu não sou médium, não sou, né". E isso também causa muita confusão. Dela: "Não, imagina, não tem nada a ver com isso", mas a primeira coisa que eu falei foi: "Não sou médium, então", mas você realmente entra num campo, sente no teu corpo e vê as situações, se harmonizando diante da humildade e do amor encontrando caminhos, né, em algumas situações mais difíceis, mas algumas situações que talvez precise de um pouco mais de tempo, mas algumas situações conflituosas ali que vai se harmonizando de uma forma quase que mágica, É, a né. sensação que muitas pessoas relatam e quando eu também as primeiras experiências que tive, parece uma mágica mesmo, porque talvez a gente esteja acostumado, né, Dani, a ver a vida com um peso, como se eu tivesse que me esforçar demais para algo bom acontecer. E a constelação, você vê ali em, às vezes, minutos, um exercício sistêmico que você faz, uma organização que você faz. Eu digo que como é que a gente identifica que ali teve um bom resultado, né, aquela movimentação fluiu e a gente pode ir finalizando a constelação. Você percebe os representantes fazerem, É. eles dão um suspiro e você percebe que a alma ela relaxa naquele lugar. Tá tudo resolvido? Não. Uhum. A partir do que foi visto ali, tem muita coisa a ser feito no teu dia a dia. Mas sim, quando eu vejo por outro ponto de vista. Hum. Eu vi algo É. e eu não consigo mais desver. Agora que vi, eu faço algo com isso. E escolho o que eu vou fazer também. Porque não vamos dizer que porque a pessoa viu, resolveu tudo. Ela foi para a constelação e resolveu. Nem sempre eu tenho que querer resolver. Eu tenho que ir para minha vida. E eu identifiquei talvez lá uma questão com os meus pais, a forma como eu olho para os meus pais, eu estava, né, saindo da ordem, estava querendo ser melhor, enfim. Aí eu vou para o meu dia a dia e digo: eu constelei, vocês estavam errados e tá bom. Aí eu sigo fazendo a mesma coisa? Não, mas também não preciso chegar lá na casa dos meus pais e dizer: eu fiz uma constelação e eu vi que vocês estão totalmente certos, então aqui eu vou me curvar diante de vocês". Porque a gente faz esse movimento de se curvar, né, colocar a cabeça abaixo do coração. Alguns não entendem esse caminho, mas é o caminho mais difícil do coração até a mente, né, é o mais longo que tem. Então, quando a gente coloca, a gente se curva e o corpo vai relaxando, algumas pessoas não relaxam por nada, a gente vai conduzindo elas.
Não é para se curvar para se humilhar, né, é um curvar-se para dizer: "Eu reconheço a tua grandeza", ou "Eu reconheço a grandeza do que é essa situação". Às vezes são situações que aconteceram, e na grande maioria é isso, muito antes de eu estar aqui. E todos sobreviveram e deram conta, porque se afinal de contas eu estou aqui, é porque todo mundo deu conta. Ficou umas coisinhas para resolver, e a minha alma talvez olha para isso, mas se eu olhar com arrogância, e arrogância aqui naquele lugar de: "Eu faria melhor no teu lugar", vai dar errado. Então eu me curvo, eu reconheço, eu coloco a minha cabeça pensante abaixo do meu coração, e aí eu me permito respeitar esse lugar. Só respeitar, eu respeito isso, eu respeito isso que aconteceu. Essa concordância, não de quem concorda com o ato Uhum. do que aconteceu, mas de quem concorda com a vida tal como ela se apresentou. Eu não quero mudar o roteiro. Voltar para o passado para querer mudar o roteiro é perder tempo, porque não vai mudar. É. Mas para olhar e ver, poxa, olha o que aconteceu aqui. É. Sinto muito, aí são as frases que a gente chama, né? Sinto muito, que é diferente do me perdoe, do me desculpa, me tira essa culpa. Hum. Eu sinto muito. Como é que eu posso compensar aqui aquilo que aconteceu? De que maneira eu posso viver uma vida melhor agora? Então a gente vai encontrando nessas frases que elas reverberam em algum lugar da alma para acalmar. E o objetivo principal da constelação, além de colocar tudo no seu lugar, é a reconciliação. Ah, isso é muito maravilhoso, né? Eu reconcilio coisas que estavam faltantes, perdidas, esquecidas, isoladas, mal compreendidas. E aí então eu olho. E aí também me lembra, Dani, da curiosidade, né? Tem algumas pessoas que chegam até mim e, eu quero constelar porque me falaram que a gente consegue descobrir se teve um aborto no sistema. Posso descobrir? Falo, serviço de quê você quer descobrir? Tá acontecendo uma coisa na sua vida que você sente? Não, eu tô ótima, mas é que vai que. Falo, a constelação não tá a serviço dessa curiosidade. A nossa alma não tá de brincadeira. E a história do sistema familiar, minha, tua, de todos nós, também não tá de brincadeira. Por isso eu gosto de tirar o sapato quando você entra num campo. Não é uma regra, mas eu gosto. Eu gosto que as pessoas tirem os sapatos, porque é pisar num solo sagrado, né? E respeito às História do histórias outro. ali. É. É. Então, curiosidade não ajuda ninguém também nesse sentido, né? É. Mas e sempre se abre esse campo amoroso, né, Janessa? Sempre. Sempre se abre, porque eu acho que é isso também, né, a serviço do campo, a serviço daquela história, a serviço dessa conciliação da energia do amor para encontrar esses caminhos, né, porque a gente consegue olhar de uma outra forma aquilo que nos machuca e entender que talvez o que nos machuque teve uma razão de ser, era uma falta naquele lugar também. É como se a gente se sentisse aquela falta também e talvez a gente agiria da mesma forma ou, né, ou pior de como julga, então tira esse olhar um pouco julgador, né. É impressionante, é muito É, rico. é olhar por outro ângulo. É. É olhar por outro ângulo. Afinal, se eu já soubesse da história, na minha consciência, talvez eu já teria feito diferente. E o que que me faz buscar uma constelação, né, que é uma dor. Raramente alguém busca constelação porque tá tudo bem. Ou tá na curiosidade, mas também daí não é bacana, né, Uhum. ou é dor. Eu tô com um sintoma assim, eu tô com um trabalho que tá com problema aqui, eu tô com uma relação que tá com dificuldade. Filhos são maravilhosos para nos mostrar que o nosso sistema tá pedindo ajuda. E nós somos filhas, né, de um sistema também. E as nossas filhas, os nossos filhos. A criança, ela tá sempre a serviço, né, tem a infância, né, esse nome é infantaria. Os que vão primeiro na guerra, aqueles que chegam primeiro, a infância, os primeiros. Vai vocês na frente, vê o que que vai dar, e a criança tá a serviço disso. Eu vou por vocês. Então ela se coloca. Então ela entra lá no conflito na escola, ela entra no conflito com os irmãos, ela entra no conflito com os pais, ela faz um sintoma de saúde. Já percebeu a criança ficar doente porque Sim, tá acontecendo alguma coisa com os pais? sim. Aí os pais entram num conflito, eles brigam um pouquinho, a criança no outro dia tá lá, Doente. tá ranhentinha com febre. É isso.
a serviço de dizer: "Olhem para mim então, Aham. olhem para mim, É. eu vou mostrar algo para vocês". E é sagrado, né, que é amor. E aí é um campo de amor, é algo de eu só quero que essa reconciliação aconteça. É a intenção primária, eu só quero que tudo volte à ordem, né, que essa engrenagem ela volte a fluir, É. né, É. e o líquidozinho que deixa tudo lubrificado é o amor, né. E como é difícil, né, Nossa, acessar lugares amorosos, né, eh, se desarmar para que o amor possa fluir, porque é uma energia tão poderosa, é muito poderosa e chega a assustar, talvez a gente tenha medo do amor, é, pelo talvez a gente poder, né, tenha medo do poder que do ele tem, amor. da transformação que ele pode causar e de quem eu posso ser se eu entrar nesse lugar. Eu posso ser muito grande, e será que eu quero ser grande? Se talvez no meu sistema muitos não puderam ser. Eu fiz uma constelação minha em dezembro, e apesar de já ter muito tempo fazendo constelação, eu identifiquei no campo, a gente identificou um gêmeo meu não nascido. Eu pensei: "Nossa, mas como agora?" E eu duvidei, apesar de trabalhar com isso, sabe, eu entrei no campo e em um certo momento eu falei: "Será? Eu já faço há tanto tempo esses processos, eu não teria identificado antes algo que é tão dito comum a gente reconhecer numa constelação, né, os gêmeos não Não nascidos". nascidos, né. E, enfim, deixei a condução acontecer e fui vendo a conexão e Dani, foi assim, como se eu precisasse pedir autorização para esse bebezinho de poder ser grande, de poder crescer, de poder ter meu espaço, porque ele não pôde ficar. Uhum. E por não poder ficar, eu fico amorosamente conectada, e principalmente quando é uma relação gemelar, né, os gêmeos, tá ali que estava grudadinho, então, você estava no útero comigo, que direito tem o eu da vida, se você não pôde ter? É claro que isso não é É, consciente. é inconsciente. Isso a minha pele sentiu isso. Minha pele, os órgãozinhos ali, meu corpo que estava um feto, porque minha mãe nem sabia, porque não chegou a aparecer no ultrassom. Então eu não soube que teve. Né. Então, algumas vezes, algumas mães têm um leve sangramento e aí pode identificar, mas também pela ciência, vai fazer exame, não teve. E aí fica mais difícil de explicar, né, a própria constelação ela passa por esse desafio. Como a gente vai É. explicar cientificamente? Eu não posso dizer que tudo que aconteceu, a dor do joelho esquerdo é um problema com a mãe. Não posso, porque a dor do meu joelho pode ser uma questão e a dor do teu pode ser outra. Então a gente não consegue determinar sintomas e situações que é sempre aquele caminho. Não dá, a E constelação nem então sempre é aquele caminho. e nem sempre é aquele caminho. Então para trazer para a ciência é bem mais desafiador, né. É um desafio. E é nesse lugar que a própria psicologia, né, os conselhos, não é que não aceite, não tá longe disso, até reconhecem, mas não como um lugar de dizer: "Nós não podemos acolher isso, porque a gente vai precisar da ciência". Como uma especialidade da psicologia. Isso, né, e algumas pessoas confundem, achando que a psicologia não gosta. Nunca foi dito isso. Né, que não gosta, mas sim, ela reconhece que tem uma limitação para comprovação científica, então ela não pode trazer isso para dentro do rol de terapias da psicologia, né, e de vertentes da psicologia. Então, porque passa por um lugar de como é que a gente vai equalizar e botar que todo mundo é isso, se não é? Mas aí, Dani, é um lugar, nossa, assim, de compreensão, a gente que gosta de olhar para seres humanos únicos, singulares e com toda uma espiritualidade, que a gente acredita nisso, parece que a espiritualidade também fazendo esse serviço de dizer: "Tem algo a mais aqui". É, porque em si a própria psicologia já é complicado de você equalizar, numerar, Uhum. não é? Já em si a própria Tudo depende, psicologia tudo já é. depende. Mas é um desafio mesmo para trazer para esse lugar acadêmico aceito, para regulamentar, digamos assim, né. É Uhum. um desafio mesmo e passa muito pela sensibilidade, né. Passa, você tinha falado Da antes de eu da quando você as primeiras vezes que a gente vai para um campo de constelação e: "Tá, mas eu não sou médium", né, aham. você tinha comentado isso.
quando você olha de fora, a impressão que dá é que tá todo mundo incorporando muito louco aquele negócio, porque às vezes vem emoção, vem Forte no sintoma, a pessoa alguns entram no campo e muito rapidamente vão para o chão, né, como um feto, ou vão para o chão, assim, não consigo ver, sentem sintomas e quando aberto para isso, aberto para isso não significa ter dom, né, aberto é: "Eu tô livre para entregar algo aqui". Seja feita a vontade do corpo de demonstrar isso. Meu corpo está aqui a serviço. Nesse momento, meu corpo, as minhas emoções, a minha mente está vazia para mostrar algo para alguém, para o constelado, para aquele que está constelando. E esse é um lugar lindo de ficar, porque quando eu faço esse processo, eu estou fazendo um processo de cura no meu próprio sistema também, porque imagina, se tá, as minhas células estão a serviço de experimentar uma sensação da história de vida de alguém. Pensa o que não está reverberando na minha. que passa muito pelo Porque nosso passa sistema. pela minha. Então as minhas células todas estão entendendo que aqui tem uma informação. Então eu estou ali manifestando uma dor. Vamos pegar esse exemplo do aborto que é bem comum. Então ali estou manifestando a dor, né, da despedida de um bebezinho que não pôde ficar e eu nem sabia que ele existia. A minha célula está sentindo essa dor, mas ela também, na sequência, vai sentir a reconciliação, de dar um bom lugar para isso. Todas as células estão entendendo. E é aí que dá a sensação: "Nossa, parece mágica", De leveza. de leveza. E aí eu vou para minha vida e a vida começa a se encaixar de uma outra maneira. Começa a se encaixar de uma outra maneira, bem simples. É simples. Não tem muita teoria, não tem muita não tem. É a vida acontecendo como um grande quebra-cabeça. A hora que eu entendi que aquela peça só estava encaixada errada, e é difícil, eu tenho quebra-cabeça esses de 1000 peças, é tudo igual. A gente olha, a gente abre aquela caixa, você fica: todos os azuis são o mesmo azul, é difícil, mas aí vai com paciência, né. E a constelação faz: "Vamos encaixar esse quebra-cabeça aqui. Sim. Essa pecinha poderia se encaixar aqui, ela até fica bacaninha, mas aí eu percebo que lá é o lugar dela, não é aqui". E aí é isso, vai botando as coisinhas no seu lugar. Aí vamos voltar para a sensação da mediunidade, né. Então, eu faço esse movimento porque existe um grande Wi-Fi. Acho que é uma maneira das pessoas compreenderem também, né. Melhor, Como é que eu imagina, em sei? grupo, né, sim, E são o várias grupo e pessoas, né. até o terapeuta na condução, né. O terapeuta, ele Hum. tem ali uma expertise, ele tem um estudo, ele se aprofundou, né, ele tem um estudo ali também. Mas por que que qualquer pessoa pode participar de um grupo? Ela não precisa ter nenhuma preparação, a não ser o desejo genuíno de estar ali presente, né, sem ego. É, e eu consigo acessar. Nossa, como é que eu não estava sentindo nada e de repente senti uma coisa completamente diferente. Eu brinco que existe um Wi-Fi, assim como as ondas de vibração de pensamento estão aí fluindo, né, as ondas da rádio estão aí fluindo, quando a gente coloca numa estação de rádio, vamos falar a nível de desde as pessoas mais velhas nos entenderem até os mais novos, tanto o Wi-Fi quanto a estação de rádio, a gente conecta naquela estação. A pessoa está me autorizando, podem conectar com a estação do meu sistema. É quando você me autoriza: "Ah, Dani, você está me autorizando a te conec", sim, estou. Então a gente regulou ali o botãozinho para chegar naquele ponto. Opa, acessou, vai tocar a tua música, do teu sistema. E aí tudo o que tá, todos os acordes, se é a guitarra, o baixo, o violão, a voz, a segunda voz, tudo vai ser apresentado ali. E cada pessoa vai representar, um vai representar a primeira voz, outra a segunda voz, o outro vai ser a guitarra, o outro vai ser o violão, cada um vai representar e você está acessando, porque deu autorização, eu autorizo porque eu tô acionado nessa estação de rádio. Ondas vibracionais, né, o campo morfogenético que a gente chama, tem um campo vibrando. E esse campo a gente entra nessa sincronia, nessa conexão, então passa a sentir. E eu acho lindo porque isso está ficando cada vez mais potente no nosso dia a dia, se a gente começa a viver isso como uma filosofia de vida, a gente traz mais clareza para algumas relações. Deixa eu sentir o que tem aqui Sentir antes de no julgar. corpo, Sente no corpo. é, O yoga acho que traz bastante é, isso também, né. presença aí, Presença, o que você está sentindo agora. é. Eu lembro que quando a gente tinha, né, as nossas aulas é aprender a sentir a emoção que aquela postura me dava. Eu sintonizava na postura. E o que aquela postura causava em mim naquele momento. Tinha dias que aquela postura me causava raiva,
num outro dia, nossa, que delícia que tá ficar aqui por horas, É. né. Então esse aprender a sintonizar e entender o que eu sinto aqui. E essa é a postura de quem entra num campo para servir o campo, né, representar. É isso, o que eu tô sentindo aqui. E também confiar que existe uma condução, né, porque com certeza a alma da pessoa vai abrir até onde é possível, Sim, né, então tem algo a mais conduzindo tudo isso, né. tem. A alma da pessoa quando ela se coloca, né, realmente interessada em constelar, Uhum, que ela tem que querer constelar. uhum. Nem todo mundo tá pronto. Pois é, pois é. Algumas pessoas pagam, sentam do seu lado, e às vezes a postura é essa, ela fecha os braços. "Eu quero constelar". E aí você olha pra postura da pessoa, ela tá toda fechada, "Você quer mesmo?". E daí como você faz? Você dá um primeiro passinho, entra no grupo, vai mostrando algumas coisas, porque algo se abre também ali nesse lugar, né, de existência, né. Uhum. Você diz quando a gente começa um grupo É, quando terapêutico, você um grupo de identifica constelação? realmente, assim, que ali Ah, quando tem uma resistência. resistência. É. Eu sou bem direta. Eu olho pra pessoa amorosamente. Normalmente eu boto a mão, assim, e aí eu, né, se ela tá com o braço fechado, eu convido ela: "Solta teus braços, vai ficar tudo bem. Experimenta olhar, você quer olhar?". "Quero". Então se abre. Aí eu vou mostrando, né, percebe teu corpo, Aham. olha, abre aqui o teu cardíaco para ver isso com o coração além, você tá querendo ver com a cabeça, não é com a cabeça. Se fosse só com esses olhos aqui, você já teria encontrado a resposta. Abre o coração para enxergar. E aí a pessoa, às vezes ela fica um pouquinho Vai. constrangida, tal, mas ela vai se permitindo. Eu gosto de ser direta, Aham. porque, ai, falar entre linhas dá muito trabalho, né, porque às vezes eu tenho que convencer a pessoa de volta. Entendi. É, Ai, é, vou ser direta, é, clareza. é verdade. Aqui, ó, que pode ter, às vezes aí claro, né, eh, tem amor nessa condução, pelo menos eu busco sempre trazer, Sim. né, amorosidade no toque da pessoa, né, "Olha, experimenta fazer isso, veja se não fica melhor". Até às vezes eu convido a própria pessoa para entrar no seu campo, né, tem o representante da alma dela, daí mas eu às vezes eu percebo que essa pessoa ela precisa sentir no corpo para acreditar. São Tomé, vê para crer, Uhum, preciso ver para uhum. crer. Então experimenta vir aqui nesse lugar. Em geral, quando tem a necessidade de sentir o colo e o abraço dos pais de novo, para reconectar nessa força da vida, porque no fim das contas, Dani, tudo volta para o pai e para a mãe. Freud dizia: "Tudo é culpa da mãe". Sim, não é culpa, mas de que Mas a outro lugar viemos? representação, né, assim, do que De somos. que outro lugar? É. Eu fui feita de óvulo e espermatozoide, o que mais eu quero? É desse lugar, né, então é na conexão com esses 2, com essas 2 pessoas. E por outro lado também deve ter o contrário disso, que é aquele que super entregue, solto, e que daí vê estrelinhas onde não há Não tem. estrelinhas. É, Isso, a pessoa é, viaja. sim, porque daí é um Ela cria outro lugar também, é um né. outro lugar, os extremos. É, que coloca também o grupo como, responsável por aquela cura sem se responsabilizar Isso. pela sua Esse eu própria gosto história. bastante de botar no campo. Aham, porque sente Esse perfil é o perfil que eu gosto. Fica aqui um pouquinho. E às vezes de pedir para a pessoa se curva, e aí o corpo da pessoa enrijece, ela não consegue se curvar. Ela até se curva, quem vê de fora, mas a gente que tá no sutil do lado da pessoa, sentindo o campo sutil consegue dela, sentir a você percebe que rigidez. para pedir para ela assim, né, curva, a gente acompanha. Eu gosto às vezes de inclusive de acompanhar, fazer um movimento junto com o meu corpo, do lado da pessoa eu vou fazendo junto, Uhum. para ela não se sentir tão Isso. exposta, desconfortável, né. Vamos fazer agora, pensa eu pegar um homem às vezes enorme, eu já tive essa experiência, um homem grandão se curvando, e era uma mulher baixinha e um outro homem mais baixinho, e ele tinha que se curvar para os pais. Diante da história, ele era uma questão de relacionamento extraconjugal do pai, então se metia naquilo. E aí a vida dele estava toda atrapalhada. Mas Sim. era um homem enorme, e eu tinha que ir do lado, eu fui conduzindo, eu falei: "Eu vou com você", porque para ele era uma sensação muito estranha. "Como assim? Olha o meu tamanho". Então ele enrijeceu o corpo, assim, aí ele baixou a cabeça, ali da cabeça ele foi, mas o corpo parecia que não estava respondendo no mesmo tempo. Aí vai conduzindo e fica um tempo aqui.
Aí a pessoa respira 1, 2, aí a respiração nessa hora ajuda muito, porque aí a gente pede, fica respirando, sustenta esse lugar. Uhum. Sustenta ver o que você tá vendo, não é sustenta a postura, É, é o a sustenta presença aí no sustenta a presença, sustenta esse lugar que você tá. E aí, né, faz se colocar, ser serviço, e aí todo o teu corpo começa a entender: "Eu posso relaxar aqui, essa história é deles, eu reconheço, eu respeito essa história". Então, né, vai fazer essa condução. Pessoas que veem estrelinhas demais, né, coisas demais, às vezes, querem encontrar coisas demais. E às vezes é bem simples. "Ai, mas nossa, é só isso? Ué, que mais você queria? Nossa, era só reconhecer a minha mãe? ou então eu Só quero fazer semana que vem de novo, e de isso, que não novo, foi e de novo. suficiente". É, Aí eu falo: "Só?". é interessante, né, a reação do ser humano, né. É. Mas aí tá botando Nossa. responsabilidade no outro, como você falou, é o outro. Essa pessoa, em geral, é a pessoa que faz é o Zé terapia. É uma Uhum, terapia para cada coisa. uhum. Tudo o que acontece não sustenta. Por exemplo, deu um gripão aqui de uma semana a mais. Nossa, acho que eu preciso constelar, preciso fazer uma terapia, porque, meu Deus, o que aconteceu? Eu falo, sustenta a gripe. Vai pesquisar um pouco sobre talvez o que é a gripe, na nível energético, para se você quer entender, mas sustenta esse lugar Desconfortar. de desconforto, de passar por isso, né. E a gente eu passei muito pelo cabeção pensante, né, "Ai, racional, racional", apesar de toda a trajetória aí me levando, o professor me levando para o espiritual, por compreender as coisas mais sutis, capricorniana, né, não posso não posso negar. Não, eu preciso de "Ai, me pesquisar. fecha, me mostra isso daqui, como é isso? Mas E é como verdade, é?" né, Janessa, a vida te convidando sempre para olhar por esse lado, né, sutil, convidando, mas é onde as estradas se encontram, né, de uma certa precisava pavimentar esse lugar seguro, até para você compreender e dar um alicerce para esse lugar que não é visto, Isso, que às vezes as pessoas duvidam, é. né. Eu acredito que ainda bem que sou assim, que vim desse lugar do "deixa eu ter certeza que isso É, daqui é assim", porque eu consigo conversar com algumas pessoas que não são de ver estrelinha, é. e consigo, talvez, de alguma maneira mostrar dentro do que eu dou conta de mostrar naquele momento: "Olha, experimenta comigo isso daqui, vamos ver se você consegue sentir de um outro lugar. Se der, vai ser maravilhoso, se não der, foi uma experiência bem legal". É, Foi uma boa muito companhia, foi um bom momento, mas se abre para essa possibilidade. Mas eu vim de quero questionar isso daqui. Por quê? Como? De que maneira isso daqui vai funcionar? Ainda que eu conseguia ver a credibilidade do negócio, tinha um lado meu que dizia: "Tem certeza que tu vai entrar nisso? aham. Tem certeza?". E a primeira constelação que eu fiz, inclusive, lá contigo, no teu espaço, ela reverbera até hoje. É. Até hoje eu olho para ela, lembro dela e ela a cada momento, isso eu acho muito curioso, cada fase da minha vida, aquilo que eu experimentei, que eu vivenciei lá e as frases ditas lá, elas reverberam de uma maneira no meu momento de vida. Muda. Hum, Muda. a compreensão. A minha alma precisava compreender aquilo naquele momento para um ponto de vista. Hoje é para outro ponto de vista, mas é a mesma cena, mesmo ponto, para onde eu estava olhando. O que que eu estava buscando, que estava rebelde, que estava olhando. Eu lembro que a terapeuta na época disse: "Nossa, olhando para cima de tudo". E eu achei aquilo horror, né. Uma Falei: "Da onde? Olha eu, pessoa aqui super, né. toda gente, vou rezar". Não me Essa via, pessoa não me conhece. não, ela não me ela não sabe, ela tá me julgando, mas Ela nas esbarra, né, nas nossas imagina existências que que eu ficam ia ver. muito evidentes, né, Né. no campo. E a terapeuta disse assim: "Nossa, parece que você está com uma dificuldade bem grande de reconhecer o lugar dos seus pais. Algo doeu", aí ela falou: "Algo doeu muito aqui". Uhum. E eu pensei: "Eu, hein? Que nada, me dou super bem com os meus pais, da onde isso?".
mas fui embora. Depois foi fazendo sentido, 1 mês depois fez sentido, 2 anos depois o outro sentido, e até hoje ela faz sentido para Vai mim. reverberando. Fiz outras, mas engraçado, aquela primeira, ela tem um lugar que eu volta e meia volto para ela, Visita. eu visito ela. Uma cena bem específica que eu vi e aqui eu condenei, o que é aquilo ali? Porque é o ponto, né. É o ponto. Bert Helling dizia que uma constelação na vida bem feita Resolve. era o suficiente, porque é a dor da alma. Pelo olhar da psicologia, né, Dani, a gente tem algumas dores da nossa infância e que quase tudo vai fazer voltar para lá. Você tem um ou outro trauma. Você lembra do Mahalila, do Sim, jogo? sim. Aquela primeira fileira, ela fala sobre essas dores da infância, Aham. né, a gente entra ali na ira, ge algo aconteceu e tudo vai fazer voltar para lá, no fim das contas, para o começo do jogo, É verdade. para o início de tudo. Então tudo vai nos fazer voltar lá para o início da nossa vida. Às vezes chega a pegar essa vida intrauterina, e por quê? Porque talvez esteja trazendo informações do passado, dos ancestrais, ok, mas se a gente ficar só com esse pai, mãe e eu já tenho muito conteúdo. Então Pra nem sempre liberar, né, precisa pra para liberar, nem pra sempre poder. precisa ficar procurando lá nos ancestrais do outro país. Uhum. Tem coisa que é suficiente. Eu compreender dessa relação aqui. Eu Sabe que compreender eu me isso. lembro da é engraçado que as primeiras vivências, elas ficam muito marcadas mesmo, né. É. Dessa primeira experiência que eu tive, aí eu só fui, ajudar, né, no grupo ali, e no dia seguinte a gente ia fazer a vivência ali da cabeça do dragão, lembra? Que Lembro. tinham alguns workshops lá em casa que você Aham, fazia. exato. E daí eu participei, e daí naquele lugar eu constelei. E aí foi tão interessante, porque veio a questão do peso, né, ela pegou uma bolsa: "Passa para o teu pai, porque não é teu", aquela coisa de você passar e deixar Sim. cada um com a sua história. Em um segundo momento, uma experiência que você estava falando de pai e de mãe, e que realmente, né, foi um exercício simples que vocês devem fazer bastante de, se colocar, você faz o trio, né, um no lugar do pai, outro no lugar da mãe e do filho, e você assume aquela posição e sente dentro daquele sistema, né. E é muito interessante, porque você sente a sensação, eu me lembro de sentir a sensação do meu pai na hora né, quando soube que viria uma filha, e a gente se coloca na humanidade deles, porque de alguma forma a gente não alcança esse lugar, né. Parece que a gente não consegue ver enquanto ser humano, né. É, e Ou em muito Deus ou põe muito isso, e defeito. muito porque enquanto na infância, heróis. É, pois é. Nossa, Aí fica eles preso ali. sabem de tudo. É, daí você começa a perceber que nem tudo eles sabem e que tudo bem, mas se eu começar a cobrar deles o lugar que eles deveriam ter me dado, que eles deveriam ter feito, e aí começa a dar erro. Daí eu brinco, erro no sistema, vai bugar o sistema, porque aí eu já tô julgando, dizendo que eu faria melhor que eles, se eu Sim. fosse. E aí eu tô fazendo o quê? Invertendo o meu papel. Virando mãe da minha mãe, dizendo pra Hã. minha mãe: "Tu fez errado, tu não deveria ter feito isso". Virando mãe do meu pai. Tô assumindo um lugar que não é meu, porque tô julgando. Quem julga? Aquele que sabe mais, que se é que pode julgar, aquele: "Olha, eu estou vendo que dentro da minha experiência, que tenho mais experiência que você em tal situação, eu vejo que isso aqui não é um bom caminho. Mas então eu posso ter esse julgamento, porque eu tenho uma experiência, então eu julgo que esse aqui tá certo ou tá errado". Esse é o lugar do julgar, né. Aqui tá certo, aqui tá errado. É simples, né, isso é coerente, isso não é, mas eu já tenho experiência ali, só que ninguém nunca calçou os sapatos do outro, nós somos singulares. É, E aí esse julgamento cai por terra. Se eu não caminhei a tua caminhada, como é que eu vou saber não dizer tem como, né. que a tua dor é menor, é maior, ou deveria ter feito assim? Não calcei teu sapato, não sei qual é a pedrinha que tu tá ali, então E esse nem os meus pais. exercício, né, e esse exercício de se colocar no lugar. E aí eu me coloco no lugar do outro, bem pequena, do meu julgamento de ego, mas muito grande enquanto humana, Uhum. de total direito de errar. Você e eu, total direito de estar fazendo tudo certo ou tudo errado. Na mesma proporção, né?
Sim. Tem todas as possibilidades de dar certo e tem todas as possibilidades de dar errado. Eu só tô aqui experimentando isso. E o Janessa, e assim, a adolescência, né, que é um período Até coça. Sim. Porque você, de uma certa forma, tem que negar para até, poder se afastar e encontrar o teu caminho, o teu lugar, né. Como fazer? E de qual posição tu quer olhar? Da dos pais ou da do jovem, do adolescente? Dos 2 assim, porque é muito sofrido para o adolescente também. Porque, de uma certa forma, eles conhecem um mundo que a gente não tem alcance. Hoje a tecnologia, o quanto a gente se bate em algumas questões que eles resolvem muito rapidamente, e isso é realmente eles são muito mais, eh letrados na tecnologia do que a gente, né. E como se fazer pequeno nesse pra eles é confuso isso, diante de um lugar onde eles realmente sabem mais. Diante da modernidade e das coisas práticas do dia a dia, sim, né, tem Sim, conhecimento, os pais sim. reconhecem e até às vezes fazem bom uso disso, Uhum. né. Se essa relação puder ser eu compreendo que você sabe mais do que eu, então me ensine aqui, Sim. né, mas não é lugar que o filho ensina para o pai, porque é que naquela área ele tem então o pai fez um bom trabalho, o pai e a mãe fizeram um bom trabalho. Uhum. Eu te entreguei algo valioso, que é a vida, para você poder estar aí inteligente, Indo eu pra te vida. proporcionei estudo, eu te proporcionei educação, eu te entreguei esse lugar de que a gente quer cuidar, né, como deixar o adolescente ser livre sem invadir, a privacidade deles, ao mesmo tempo cuidando deles, é o grande desafio, porque hoje a privacidade é o quarto, né. Pois é. Fica trancado lá e Antigamente, mil se coisas já não deixava acontecem. sair, tá tudo bem. É, estava tudo bem, mas hoje eles não querem sair tanto e preferem ficar mais naquele mundinho, né. Até uma certa idade, Dani, não tem que se respeitar uma certa privacidade, mas se você percebe que tem algum mínimo de risco, você tem total direito de ir lá e orientar, Uhum. né. E é a conversa, não tem jeito, Tem outro caminho, não né. tem outro caminho. É a honestidade de inclusive dizer: "Eu sou a adulta aqui". Eu respondo pela sua vida, perante a vida eu também respondo pela sua vida, até que a gente entenda que você tem todas as condições. E esse jovem, esse adolescente, ele vai começar a mostrar para os pais que ele tem condições, né, às vezes os pais vão ter aí questões emocionais complicadas de liberar os filhos, acontece. Às vezes uma boa É constelação já porque funciona. enquanto porque pelo lado dos pais também é complicado, porque você vai aprendendo com o crescimento dos filhos, você lida com questões que antes você nunca tinha se deparado, Foi né. principalmente o filho mais velho, né. Os É. filhos mais velhos, eles passam por isso, ele a os pais aprenderam a ser pais com ele. Uhum. O segundo, o terceiro, aí já fica coisa ele já sabe. Você já sabe que não precisa ficar indo lá ver se está respirando o tempo todo no segundo filho, no primeiro você vai lá para ver se está respirando. Você tem medo de falhar com o divino, com a vida. É. Esse é o medo dos pais. Eu tenho que fazer sobreviver esse ser aqui, porque nem sei de que maneira chegou a mim, né, e de Milagre. que milagre foi esse da vida que chegou e agora está nas minhas mãos e eu sou totalmente responsável, e aí vem a culpa da mãe, vem o desespero do pai que tem que prover, que tem que e aí conflitos começam a acontecer nesse casal, porque eles estão aprendendo a deixar de ser 2 para ser 3 ou 4 porque às vezes já vem gêmeos. E aquele desespero de fazer a vida ter certeza que vai dar certo. E aí você fica constantemente em cima, e aí como é que lá na adolescência eu tenho que soltar? Se até agora eu tinha que estar em cima de você, É pra fazer de fazer totalmente e aí eu diferente. tenho mas é um caminho, eu acredito muito que é esse aprendizado, a gente solta, experimenta se dar conta, volta, segura mais um pouco, porque às vezes, né, a rebeldia lá, você percebeu hoje talvez tenham coisas que trazem mais perigo do que tinha na tua adolescência, talvez o que a tua filha passa, você tem mais medo porque é muito novo para você. Não é a mesma coisa do que tu viveu na tua adolescência, né, os riscos, talvez os riscos que você correu, eram mais do mundo externo, era das drogas, era das bebidas, eram de outras coisas, e os riscos que, os filhos adolescentes de hoje correm é dentro de casa, é dentro do quarto, na mão, na palma da mão. Então é bem mais desafiador para os pais, mas aqui existe a confiança nessa relação.
o que construímos e o que estamos construindo ainda, né? É um dos caminhos, né, Dani? Porque estamos aprendendo também. Manter a conexão, Manter né? essa conexão, a garantia do que você entregou desde cedo, dessa relação, Uhum. né? E para os filhos, reconhecer, que é mais desafiador para eles, mas reconhecer que esses pais, sim, eles têm esse lugar e a sabedoria, que é diferente do conhecimento. Sim. Existe uma sabedoria de vida De aqui, quem trilhou, né? de quem trilhou, de quem já caminhou, É. né? Então, eu já passei por isso, não como você, porque diz, ai, mas é que na minha época era mais difícil. Tá difícil pra caramba pra eles. É. Tá muito difícil. Quem disse que lá atrás foi mais difícil ou menos? É. Não sei, cada um trilhou o Sempre seu. tem, né? Essa Sim. diferença, sempre tem. E tá difícil ser criança hoje, tá difícil ser adulta, porque a gente entende que a vida é difícil. Aprendemos. Não foi? Parece que quando a gente olha com outros olhos, por outro ponto de vista, talvez a gente comece, e aí é muito um ponto de vista mesmo, da onde que eu tô olhando, o referencial que eu tô usando. Eu posso ver que aqui tem muito aprendizado, Hum. aqui tem muito degrau para subir. Escolher ver a vida. E aí eu vejo com, opa, mais um desafio, bora, bora, vamos, mais um. Isso não vai dizer que não vai ter dias que a gente vai chorar e dizer, meu Deus do céu, para onde eu vou, o que eu faço, Senhor, dá-me uma luz. Sim, sim. Mas nada como sustentar aquilo. Que é o que às vezes não se sustenta. Às vezes o casal não sustenta aquela relação agora com o terceiro elemento, né? Somos 4, somos 3. Aí quantos casais se separam no primeiro aninho de vida do bebê? É muita história que a gente escuta, né? Porque é difícil. Essa mãe fica voltada para esse bebê por sobrevivência, né? Dormir, mamar e o que está Para acontecendo. todos é E difícil. aí a relação do casal para de ser aquele namorinho bacaninha, só nós dois adultos que se resolvem e passa os dois a ter que olhar para uma vida, mas eu tenho a minha história enquanto criança, enquanto bebê, com a minha mãe, e aqui tem memória, aqui tem informação para mim, então eu como mãe, passo a reviver algumas coisas que talvez não estão na minha consciência. Só o meu corpo sabe, só minha alma sabe, que também tem informação da minha avó, da mãe, porque a gente estava lá dentro já, né. Eu gosto muito desse ponto de vista da nós já Isso estávamos é dentro. ciência, né? Isso é ciência. Eu estava dentro da Comprovado. barriga da minha avó materna, É. né, porque o óvulo já tinha os óvulos, eu não lembro em que fase gestacional do bebezinho já começa a produção do órgão sexual e do homem, mas já estava lá. Vamos dizer, né, para jogar uns 6 meses, 7 meses, já está lá. Então, desse tempo até eu nascer, eu vivi com a minha avó, a gestação da minha mãe. Quantas coisas não aconteceram, inclusive o próprio processo de parto dela. Então, às vezes, não tá na minha história, minha até aqui, mas tá ali com ela. Logo ali, um pouquinho mais. Mas a minha avó trouxe memória de dentro da barriga da mãe dela, dentro da avó. E aí, percebe? Então, essa linhagem da mãe é muito potente. A culpa é da mãe? É, talvez. A responsabilidade, né, a conexão de muitas glórias e de muitos desafios e de muitas dificuldades vem dali mesmo, né. O pai tem um papel fundamental, né, esse apoio, esse suporte, esse dizer: "Vem que a vida tá segura do lado de cá". Pai é esse cara, né, na nossa vida. A mãe é aquela do que aqui dentro, o lado emocional interno, a minha autoestima, a forma que eu confio ou não na vida, no meu ponto de vista de autoconhecimento, de autoestima, com a minha mãe. Interno, tudo que for mais interno, Vem da mãe. O pai é o cara que tá lá fora, esperando o parto acontecer e receber esse bebê. Aí, às vezes, demora um tempo para o pai pegar, às vezes sim, esse sim, pai daí nem tem consegue olhar, e daí todas as histórias de vida, sim. né. Mas aí vamos um pouco mais adiante, a referência do pai é aquele que fala assim: "Vamos pra rua? Vamos brincar? Vamos brincar de lutinha?". Começa a mostrar que que pode ser muito legal a vida lá fora, mas tem alguns pais que têm medo da vida também. E aí começa a Tem ficar que olhar para confuso. isso. Mas
se tudo tá certo, é isso, né, a mãe me traz essa segurança, essa nutrição da vida, e o pai me traz que lá fora também tá seguro, então eu posso me jogar para os projetos, eu posso fazer, eu posso ir, vai estar seguro. Eu posso pegar minha bicicleta e sair correndo sem rodinha, vai estar seguro, alguém vai estar comigo. Eu vou cair, é claro que eu vou cair. Faz parte da vida, inclusive, eu aprender A gente cai como com o cair, pai, né? mas cai com o pai, porque a mãe não ia nem deixar eu tirar a rodinha. Eu lembro quando a minha filha entrou na natação, a pequenininha assim, eu falei para o meu marido: "Leva você, que eu tenho 3 tipos de mal-estar de ver ela lá", e a professora: "Funda". Disse: "Ai, não vai dar certo, leva você para essa natação, porque o meu lugar era esse. Ai, deixa eu proteger ela aqui, eu não quero que ela se afogue, eu não quero que". Bobeira, mas ok, faz parte de dizer para ela: "Ai filha, aqui dentro tá tudo certo, fica aqui que é mais seguro", né, então essa nutrição, a vida do lado de dentro para fora tá bem, tá segura, e lá fora também tem que estar, para eu me jogar para os projetos e ter coragem de arriscar, de saber que eu vou cair, mas que vai dar tudo certo e que eu vou me levantar, e aí eu vou aprendendo a cair, porque na bicicleta é isso, a gente vai aprendendo a cair, né, vai agora eu boto o pé, agora e os projetos da vida são assim também. É, Né, mas eu tenho que saber que eu tenho vai força para depender. criar eles, força para criar um projeto, mãe, daí, né, nutrição. Vou nutrir esse meu projeto aqui, vou ver como ele vai ficar bonito, bacana, bem apresentado, com propósito. O que que eu quero entregar com esse projeto para o mundo? E aí eu pego a força do meu pai e jogo ele para o mercado. Uhum. Ai, vai dar errado, vai, mas se der a gente vai ajustar no meio do caminho. Ai, daí eu vou ver o que que o mercado precisa também. E aí vou, E vai então, trazendo esse olhar que une o pai e a mãe, né. o tempo Essas todo. 2 energias, né, em si, esse casamento que acontece Lá internamente. dentro, não é chegar lá na casa da minha mãe dizendo: Dizer: "Pai "Mãe, bateu, oi, oi, me dá a tua força", minha mãe foi dizer: "Tá louca menina? não deu certo meu projeto, a culpa é A tua", culpa é tua", porque né. é interno, né. É como eu vejo. E uma das frases que eu gosto muito é essa de dizer: "Foi o suficiente". Hum, Tão simples, né. é, é lindo isso. Foi o suficiente. Pra todo mundo, parece que quando alguém fala assim: "Ah, você quer precisa de mais algo?", você fala: "É o suficiente". Hum, hum, Nem mais nem menos. Tá bom, tá adequado. sim. Era o que eu precisava para esse momento, daqui a pouco talvez eu queira um pouco mais, e aí eu vou te pedir, aí eu vou saber pedir, mas E daí entra também nas ordens das ajudas isso também, né, sim, que é muito sim, precioso fazer o nosso lugar de ajuda. para as relações, né, porque existe muita confusão achando que está ajudando e está atrapalhando, Então né, oferece é, ajuda porque tem muita confusão nisso também. tem, tem. Tem porque eu quero ajudar de um lugar de pedestal, porque eu acho E o que ego você falando, precisa né. de mim. Aí você vem e Sim. pede ajuda. "Ai, Janessa, eu preciso da sua ajuda, tal, tal, tal", e eu me empodero do meu lugar. Vou ajudar a Dani. Uhum, uhum. E aí eu digo: "Dani, ó, eu tenho essa ferramenta, eu tenho essa ferramenta, eu tenho tudo aqui, ó. Sente no teu corpo como fica a sensação se eu começar a botar tudo na tua frente, e eu for indo pra tua ó, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso". É uma invasão. Você começa a ir pra trás e dizer: "Para, eu não vou dar conta". Equilíbrio, não vou dar conta, como é que eu vou te retribuir tudo isso? Vai sair caro pra mim, e não estamos falando de dinheiro, vai Sim. sair caro, não quero, e aí eu corro. Qualquer relação, né? Mas de ajuda, né, a ordem da ajuda, quero ajudar, por que que eu quero ajudar? E todo ser humano tem esse desejo, em qualquer profissão, em qualquer trabalho, eu ajudo alguém. Ou a uma empresa, mas essa empresa responde a um cliente, então no fim tudo é estar nessa conexão de ajudar, mas se eu não sei o meu lugar, eu vou invadir o outro. De equilíbrio, né. É, e aí eu vou invadir o outro e eu vou achar que o outro não tem, que ele não dá conta, quer ver a frase "coitadinho". Quando alguém fala assim: "Coitado, olha, tadinha, tá com câncer, coitada". Sim, eu posso ter compaixão com a tua dor, mas ela vai dar conta. É porque daí é como se fosse tirando a força da vida, né, Isso, da isso, pessoa. isso. De dar conta da vida. Eu tô contigo, tá difícil, tô vendo que tá difícil, mas eu tô contigo, estamos aqui, essa é a ajuda, eu tô aqui. Às vezes eu brinco, a pessoa ela senta às vezes do lado para fazer a constelação e algumas ficam nervosas, a mão sua e
eu tô nervosa, eu tô nervosa. Aí eu boto a mão assim, seguro a mão da pessoa e digo: "Vamos, nós vamos no inferno, abraçamos o capeta, eu tô contigo e a gente volta. Vamos abraçar a tua sombra. Tô contigo, vamos caminhar", né. Aí a pessoa normalmente ri, que ela fica meio assim: "Ai, não", Espera ela isso. não espera, ela não espera. Eu digo: "Vamos, eu não sei o caminho, porque tu que vai me mostrar, eu não faço ideia, mas eu Saber sou que um tem bom um amigo aqui do apoio. teu lado, eu tô aqui, você vai conduzir". A pessoa fica normalmente no nosso lado direito, né, porque é um lado de força, de mais força do nosso corpo, né, mesmo que, ai, destra, canhota, nesse lugar energético, o lado Você direito passa a tua força para a pessoa, não, é a o teu pessoa que não, é a pessoa que tá em força, ela fica sentada do meu lado direito, porque é ela quem me conduz. é como se a tua força Eu você tô desse o aqui. espaço para a Isso, força dela se possa se manifestar. isso. A Tá. pessoa tá aqui, é ela quem conduz, é a energia dela, do sistema dela, da vida dela que conduz a constelação. Também dessa forma o pai, a O direita e a e mãe a à mãe. esquerda. Que é essa esquerda? Eu tô aqui. Eu tenho ferramenta, eu tenho Nutrindo. suporte, Aham. eu tô aqui. Tem leite pra você aqui, né, a mãe é essa, tem leite pra você aqui. Vai, desperta, te desenvolve, volta pra mamar, volta pra te nutrir. Eu tô aqui do teu lado, vamos. Ô, Janessa, deixa eu te perguntar uma coisa. E naquelas questões de casais, por exemplo, independente de ser homoafetivo ou não, ou, né, às vezes a mulher tem a energia mais yang Mais e masculino. mais masculina. O equilíbrio se estabelece dessa forma também, então. Daí ela que vai dizer, vai para e o pai que nutre, Isso. ou então num casal homoafetivo sempre alguém vai ser mais um nutridor e outra pessoa, daí o equilíbrio se E estabelece. caso esse casal, vamos supor, o casal, né, escolheu ter filhos, e aí os 2 têm um perfil muito é raro, porque Aham. vai Porque é para difícil complementar manter. para Sim. complementar, um vai assumir mais essa energia masculina e outros vai assumir uma energia mais feminina, né. Aham. Eles talvez, consigam fluir. Nós, né, dentro de um casamento heterossexual, a gente faz isso o tempo todo também. Às vezes um assume mais, o outro assume. Verdade. Né, depende. Nós estamos aqui nesse momento trabalhando, a gente está na nossa energia yang, a gente está na energia masculina. Mas quando a gente vai lá cuidar da nossa filha, a gente está numa energia feminina, amorosa. E dentro da própria relação com a filha, a gente precisa, opa, comando. Aqui, faz assado, faz assim, escova o dente, faz a tarefa. Então essa energia ela não tá protagonista, se ela tiver protagonista o tempo todo engessada num só lugar, só na feminina ou só na masculina, a gente vai ter problema, né, porque nós somos a misturinha dos 2. É claro que as mulheres têm maior potência da feminina, então ela tem mais habilidades da energia feminina, e o homem mais habilidade da energia masculina. E aí quando estamos juntos, eu deixo que você conduza mais esse lugar, e aí eu respeito o seu e ele deixa que eu conduza mais no meu lugar, e aí vai. Mas, né, numa relação de iguais, né, homem com homem, mulher com mulher, eh, um vai ter mais o perfil, então eles vão ficar nessa dança talvez equilibrando por mais tempo, mas, às vezes tem lá o filho, e esse filho precisa de uma referência num casal de mulher, precisa de uma referência masculina. Tem tio, tem avô, tem amigos, vão ter outras pessoas que também vão Uhum. fazer esse papel, e do homem a mesma coisa, vão ter mulheres nesse sistema, afinal, essas pessoas vieram de um homem e de uma mulher. Porque para nascer até o dia de hoje, onde a gente Ainda sabe, precisa. ainda precisa de um óvulo e um espermatozoide. Aham. Então ainda tem, dentro de todos nós, eu não sei como é que vai ser o futuro disso, mas por enquanto a regra ainda é essa. Uma energia feminina e uma masculina para poder formar um ser humano. Então todo mundo tem os 2, né, tem essa força, independente de quem eu escolho sexualmente, né, por quem eu me atraio Sim, sexualmente para independente, escolher. porque é o Os encontro polos, das isso. polaridades. E que elas se equilibram perfeitamente se estiverem no equilíbrio, né, se um não estiver querendo tomar o espaço do outro, porque às vezes não confia. Aí volta, o que que aconteceu com os meus pais, que eu olhei, observei e vi que aquela mulher é frágil demais. Aí eu deixo que a energia masculina tome conta, porque eu acho que as mulheres são frágeis.
E aí vem sintoma, em geral, nos pontos femininos, né? Seio, útero, essas mulheres do meu sistema que não souberam ter o seu lugar, ou foram fracas demais. Aí julgo essas mulheres, e os homens a mesma coisa, julgaram esses homens do sistema dele, né? E aí, às vezes, volta e acaba ficando fragilizado no seu lugar de força, no seu lugar de poder. O homem sendo homem e a mulher sendo mulher, né? Sim. Porque talvez houve um julgamento. E às vezes é bem pequenininho, assim, às vezes, é um julgamento, mas eu percebo que isso aqui me atrapalha em tal área da vida. Porque temos várias coisinhas para resolver ao longo da vida, né? Senão nem estaríamos aqui, né? Senão a gente tava, eu brinco, cantando com os anjos. Aleluia, aleluia, quem sabe lá, né? Fluindo pelo universo. Não sei, se estamos aqui, temos algo a aprender, algo Sim. para oferecer para o mundo, e essa troca, porque é o tempo todo, né, Dani? Eu tô aprendendo e eu tô oferecendo algo e eu tô aprendendo algo. Troca, equilíbrio de novo, né? A lei do... Importante, né? E aí é lindo esse caminho, né? É lindo. Nossa, ai, eu não terei tão vindo. Eu trouxe um presentinho para você. Presentinho para agradecer, tá? O teu sim, para compartilhar. Pode abrir assim? Pode, pode. Acho que nós somos Eu sou dessas que eu abro presente, eu uso no mesmo dia, sabe? É bem artesanal, viu? Porque a pessoa que costurou a própria almofadinha do casamento, que me recordo, eu que costurei esse saquinho. Sei que... Ai, maravilhoso! Olha, é incenso, que lindo. A gente, sempre é bom um incenso nessa vida, né? É. Pra limpar. Amei, amei. Aí, esse daqui agora, esse aqui eu vou guardar tarô. Esse aqui é para um outro bate-papo, tarô. As artesãs. Adoro esses saquinhos para guardar os baralhos, os decks, enfim, né? Lindo, E obrigada. agradecimento ao teu sim, Janessa, por ter vindo, por Obrigada. bate-papo, por abrir, né, nesse lugar E assim. que lindo isso, né, Dani? Você abriu também esse espaço para eu estar aqui falando também, né, de uma das formas que eu entrego o meu servir para o mundo. E a primeira constelação foi aonde, né? Foi no teu espaço. E uma vez também a gente tava com uma questão, assim, porque os meus pais, você lembra, né, que eu fui fazer uma constelação com você, os meus pais, eles moram no interior, é uma cidade muito pequenininha, e Legal. a gente queria muito trazer eles para mais perto. Verdade, agora eu tô fazendo download da história. E assim, Seu pai tava mais doentinho, meu pai operou o coração e, enfim, somos 5 filhos, então é aquele vucu-vucu, né, sabe, família. E fui fazer a constelação. E assim, a gente tava nesse dilema entre os irmãos e você apertou a campainha lá de casa. Eu disse, nossa, Janessa, vou fazer uma constelação com você. E foi muito lindo, porque é bem isso, respeitar o lugar deles, respeitar a vontade deles. Parece que é simples, né? Como você começou falando as leis e as ordens, né, do amor, mas colocar em prática é o grande exercício, né? É o grande exercício da vida. É. E é sempre qual é o meu lugar aqui. Qual é a melhor postura que eu tenho que ter nesse lugar, nessa situação, como eu vou ser respeitosa comigo E com e os com os outros, né? por quem veio antes e por quem vem depois e por quem caminha do meu lado, porque também só sair da minha cadeira de pertencimento e deixá-la vazia. Hoje num grupo de constelação que eu estava conduzindo de manhã, a mulher veio sentar do meu lado para constelar, e aí chegou uma outra moça na sala, né? E ela falou: "Ai, senta lá na minha cadeira." Eu olhei para ela e falei: "Você arrepiou, né? Você costuma deixar entregar o teu lugar para as outras pessoas na vida?" Aí ela já parou, já encheu o olhinho de lágrima. Eu falei: "Poderíamos parar a constelação por aqui, que seria o suficiente. O quanto você abre mão do teu lugar pro outro." E aí, enfim, né, conduziu todo. Mas é isso, eu falei: "Deixa seu lugar lá, marca ele." "Ah, eu vou sair do meu lugar, então bota uma almofadinha aqui pra..." Tem lugar esse daqui. Então, o meu lugar de segunda, terceira, quarta, quinta, primeira filha. O meu lugar dentro do meu casamento, qual é? O meu lugar dentro da minha relação com os amigos, qual é? O meu lugar dentro da minha empresa. Nossa, constelações de empresas são lindas, porque a empresa é um órgão vivo, né? E as empresas, elas estão trazendo normalmente a dor do sistema
dos donos, né, de quem fundou aquela empresa, Ah, qual era o propósito. E ela acontece, ela mostra, os funcionários mostram, né, o que está acontecendo, a diretoria, eles mostram, né, o que está acontecendo aqui. E sim, tem constelações lindas que são feitas para empresas. Por que que ela não está indo? Para onde está indo o dinheiro? ai, E cada coisa. é. É. E é isso, no fim das contas quem que está fora de ordem aqui? Quem está fora do seu lugar? Quem precisa voltar para o seio da família? Quantas exclusões no sistema, né, Dani? Quantas, eh, talvez um tempo atrás a questão dos transtornos mentais não era compreendido. Ai, os loucos, e aí eram chutados Excluídos. para fora de casa e eram excluídos mesmo. Um outro ponto que é super delicado, e aí vai um tempo de conversa também, é compreender o lugar do assassino, do estuprador, daquele que feriu o meu sistema. Ele pertence ao meu sistema. Ai, daí tem um monte de gente que se levanta. Meu Deus, mas como assim? Vou fazer o estuprador fazer parte. Ele estava a serviço de mostrar que precisava equalizar alguma coisa aqui. Talvez algo o teu sistema provocou para o sistema dele lá atrás. A gente não sabe. Mas é um desafio, porque a gente está falando de ego. E A gente tá falando do julgamento. nosso lugar de você fez errado. Você é o errado e eu sou a vítima. Quando a vítima se coloca com muito respeito à sua própria dor, porque ninguém tá dizendo que não teve dor ali, né? Mas a dor daquela pessoa também, que por que ela precisou fazer aquilo? E por que você? Por que eu naquela situação? O que que a gente pode equalizar aqui, né? Então não é que eu vou me curvar por um abusador, não é que eu vou me curvar para dizer: "Ai, agora tá tudo certo". Não, essa pessoa ela vai ter que responder diante da vida em relação a isso. Ela tem o seu lugar de responsabilidade pelo dano que causou daqui para frente também, né. E vamos encontrar uma maneira. Esse sistema vai querer equalizar isso, vai encontrar uma maneira disso voltar para o equilíbrio. Então, não é que a gente dá lugar para dizer: "Amém, tá tudo certo, que bom, querido estuprador, que você fez isso comigo", não, mas é um dizer: "Agora eu posso ver que eu sobrevivi e que eu dou um lugar de respeito", não é um bom lugar no meu coração, eu dou um lugar de respeito para o que aconteceu, para a história. Muito importante você trazer, né, essa questão, porque também a constelação às vezes é mal vista por Isso. conta desse olhar mal compreendido, né, Joanice? É, porque pega recorte de uma fala, recorte de uma cena que foi vivenciada numa constelação, vamos dar um bom lugar para o estuprador, para o abusador, para o assassino. Esse bom lugar que a constelação busca olhar é porque todos pertencem. E se algo aconteceu de grave no meu sistema, passa a interferir. Vamos pegar o exemplo, né, um assassinato no sistema. Alguém foi embora mais cedo da minha família porque teve um assassinato. Então, esse assassino passou a mudar o rumo da minha história, não da minha família, do meu sistema. E esse assassino passa a fazer parte. Quando eu digo: "Sim, você faz parte". Mas você tem a sua história, eu também reconheço que tu tem a tua família. Você vem de um lugar, você não é um Zé ninguém. Que sensação horrorosa é essa de ser um Zé ninguém, de ser o excluído. Então você pertence, eu te reconheço, ainda que eu tenha muita dor, ainda que o dano que foi causado vai precisar ser reparado. E aí a E gente vai ser reparado. e vai ser reparado. A vida vai colocar isso para reparar e às vezes a gente mesmo pode pedir esse reparo, né. Como você pode se sentir em paz? De que maneira você sente que pode reparar? Aí vamos supor, às vezes acontece, alguém vai trabalhar, se forma advogado, vira juiz em prol das injustiças do seu próprio sistema, mas ela nem tem consciência do porquê que ela quis virar juíza, juiz. Isso que é mágico, né, energia encontrando A gente caminhos reorganiza e aí é sempre o pelo caminho do amor. equilíbrio e pelo amor. Eu vou encontrar, eu não dei conta porque lá atrás na minha família Pode eu ser. não estava nem lá. Então, mas eu na minha alma sinto, e eu sinto um chamado. Então eu vou por esse caminho aqui, que eu acho que aqui eu vou fazer por mim e por outros, Uhum, pelo meu sistema, sim. né. Então o que que eu posso fazer de bom? Nós, terapeutas, a gente gosta de ajudar as pessoas, né, isso é
E na grande maioria das vezes, porque a gente olhou para o nosso sistema e viu que não dava conta de salvar a nossa família, então a gente vai proporcionando espaços de cura para tantas outras pessoas. Mas talvez o nosso desejo inicial era salvar a nossa própria família, né, era tirar a nossa era compreender o que está acontecendo aqui. Que tem aqui que eu não Me entendo, dói. que me dói, então eu coloco isso a serviço da humanidade, e isso é lindo. Eu trago isso para algo bom. Então eu faço a transmutação, aquilo que me doía, e aí que é lindo, depois de uma constelação que a gente vê o que vê, agora eu vi as coisas entrarem numa ordem, percebi o que eu posso ou não fazer, qual é o meu lugar, agora eu vou para minha vida e escolho como eu vou reagir. E às vezes a pessoa sai com tarefinha, né, ai, vai lá, oferece flores para uma situação assim, né, eh, escreve uma carta ou recompensa de alguma maneira. Às vezes uma vez eu sugeri para uma pessoa, falei: "Olha, vá num abrigo de crianças", porque ela tinha teve muitas mortes de crianças, né, no sistema dela, e era muita criancinha morta, assim, no campo. Eu falei: "Vá até um abrigo e leva uma doação linda de material escolar, de brinquedo, mas faça isso". "Ai, mas já não é muita gente que faz", e era época de Natal, "mas já tem muita gente". Eu falei: "Mas não é você, é a tua energia, você vai as crianças talvez não precisem, porque vão ter outros, mas você precisa fazer esse movimento de reconciliação e de compreensão". Sinto muito pelo que o meu sistema fez, pelo que aconteceu, porque ninguém quer ser o sistema do abusador, né. O sistema do assassino, o sistema, né, todo mundo quer ser, aí a vítima. Na minha família aconteceu a É mais bem aceito, né. mas É. não vamos nos enganar, no nosso sistema tem o bonzinho E malzinho. e o malzinho, né. E Teve gente que dividir em causou muito caminhos. teve gente que fez muito mal para alguém no meu sistema, e teve gente que foi vítima de coisas. Enfim, eu faço parte. Quando a gente reconhece isso, Dani, a gente entra num lugar de mais potência. Eu reconheço que aqui na minha história tem coisa boa e coisa ruim. O que é de bom talvez eu passe adiante e eu vejo, né, nossa, essa receita deu certo, vamos seguir. Ó que linda. E, opa, essa outra receita aqui prejudicou muita gente. Eu posso compensar de alguma maneira a humanidade, ou eu posso simplesmente dar um bom lugar para isso, de concordância, de reverência e, né, eu deixo aqui, devolvo para vocês e sigo agora levando o que é de bom da minha família, né, eu não nego. E é por isso que às vezes parece que essa injustiça de dar um bom lugar para parte para o lado ruim, parece que: agora vamos amar todo mundo e sanar os conflitos". A gente sana quando a gente dá um bom lugar para isso, dizendo: Muito "Você faz parte", é, né. é. Ai, precisamos marcar É pra outras, ser hein. aí começa, né, eu começo a contar historinha. Vai, não, mas é muito precioso mesmo, é muito precioso. E muito preciosa a tua fala, né, com clareza, né, Jane. Ah, espero que tenha sido Sim, clara, espero que tenha ficado compreendido, assim, né. Eu gosto de trazer exemplo, porque é na prática do dia a dia, a não é uma gente teoria, entende, claro. né. E acontece, Tá né, acontecendo, as a coisas constelação tá aí, acontecem. né, tá aí acontecendo o tempo todo nas É. relações, então, E o eh consultório da Janessa é lá na Avenida Brasil. é Avenida Brasil, 3497, né, o Quinta Essência, que é o espaço de terapia, né, Que é muito mais que um consultório. que é muito mais que o consultório, né, coisas acontecem lá. É uma salinha querida, assim, uma salinha amada, que tem muita potência, assim, É um sabe. espaço O que eu deixo, o que eu digo, ela tá a serviço de algo muito maior, então tanto eu quanto os profissionais que atendem lá é para algo muito maior, né. Tanto que quando eu dei o sabe que eu dei o nome Quinta Essência, ele veio para mim numa aula de ioga, é mesmo? estava eu no relaxamento final, e eu não sei da onde veio aquela frase, veio nã Quinta Essência. Ficou semanas aquilo e eu: "Será, será?". Assentando. Eu falei: "Vai ser Quinta Essência o nome do espaço". E é essa quinta essência, né. Sim, É, o nossa. outro, o quinto elemento, o éter, aquilo que tá aí, a quinta dimensão, e assim a gente vai.
né, então foi isso que me inspirou. Mas Quinta Essência tá lá, né, eu faço grupos sistêmicos uma vez por mês, então quem quiser, Ah, né, experimentar isso, assim, experimentar essa vivência que ela é lindíssima, a gente falou várias vezes aqui, gosto muito, é o lugar tanto que quando eu fui pelo psicodrama, eu fui porque eu gostava de grupo, né, e a constelação me trouxe esse equilíbrio da psicologia, assim, que eu vi que eu buscava no psicodrama, era a forma de atuação, que é em grupo a gente fica mais é potente. verdade. O que a gente vê numa constelação de grupo, porque a pessoa ela traz vida, ela traz emoção para a história, ela mostra aquilo que tá. E que às vezes só o bonequinho de madeira, o cristalzinho, o pininho ali, vai exigir um tanto mais, tanto do terapeuta quanto do cliente de acessar, né. E as outras pessoas estão ali a serviço disso, né, um canal tão lindo, então o E grupo é todo o o grupo inteiro se beneficia, né? todo o grupo. Toda semana, todo Não, mês todo é o mês, uma grupo vez de por mês eu constelação. faço. Geralmente é final de semana Não, normalmente é nas quintas-feiras à à noite, noite. para não pegar o final de semana que muita gente tem compromisso Compromisso com com a família, família, então vamos vai honrar a constelar e família. depois organiza lá no final de semana. Ah, É, então tá, amores. certo. Fora, né, que é psicóloga, várias outras coisas, Várias né. Você outras tem aberto vertentes, né. carta de tarô também, né? Sim, e a leitura de tarô, eu trago esse olhar sistêmico para o tarô também, né, e acontece de muitas vezes a gente abrir ali o tarô que eu utilizo é o tarô para autoconhecimento. Ele não é o tarô do divinatório, né, daquele que a gente adivinha o que vai acontecer, né, é diferente um pouco, porque sim, tem o tarô, normalmente os tarô ciganos, né, que é muito pela intuição, dá para fazer estudando ele, sim, mas em geral quem trabalha com essa leitura tem muito mais uma vertente intuitiva e maravilhosa, uma ferramenta linda. Eu uso na minha vida pessoal, eu sei fazer a leitura dele, mas muito mais no na minha vida pessoal. O tarô que eu utilizo no consultório é o tarô do Rider-Waite, que ele é mais autoconhecimento, então a gente entende o que está por trás daquela situação, né, e aí me lembra muito a questão da constelação também. Elas são ferramentas completamente diferentes, mas de alguma maneira eu consegui colocar ali, porque sou eu, né, eu uma única pessoa olhando para algo. Então é uma ferramenta que está a serviço também do autoconhecimento, né. E o que que tem que energia Jung trazia muitos arquétipos. Cada imagem é um É. arquétipo, né, e arquétipo é essa informação do inconsciente coletivo. Quando a gente fala mãe, todo mundo entende o que é a mãe e o que uma mãe faz. Aí a minha referência de mãe é uma coisa, a tua é outra, mas mãe, a gente sabe o que é, né. Quando fala trabalho, todo mundo sabe o que é trabalho. Então, os arquétipos são essas referências do inconsciente coletivo e que estão traduzidas nas cartas também. Cada carta tem o seu simbolismo, o seu significado. Então, quando você faz uma abertura de um jogo de tarô, ele conta uma história. E que história? A tua história. Que Aonde que eu você vai fazer correlaciono? a leitura. Eu vou fazer leitura. Onde que eu correlaciono com a constelação? Porque na constelação eu tô olhando para tua história também. Então, ali, algumas vezes, dentro da sessão, a gente consegue também fazer um exercício sistêmico para liberação de alguma questão. E assim a gente vai, porque eu acho que a espontaneidade e a criatividade não falta no ser humano. Sim. O ser humano, ele é para ser espontâneo e criativo. É. Né, e essa é uma visão que eu trouxe do psicodrama mesmo, né, Moreno entendia, que era o criador do psicodrama, que quando o ser humano é saudável, quando ele é espontâneo e criativo, porque o bebezinho ele é espontâneo e criativo, ele chora, ele ri, É o que ele o anda mundo espera, né, do ser humano, que é, seja o que é, né. e sistemicamente falando quando que eu sou espontânea e criativa? Quando eu tô saudável também e eu sei o meu lugar, aí eu fico livre Pra ser quem sou. para ser quem eu sou. "Ai, mas esse negócio que você faz é meio esquisito". Ah, pode ser, Aqui somos estranhos, né, somos diferentes. mas que A é coisa nossa comum. sendo quem se é estranho ao olhar do outro, né. E é tão encantador também, né, porque a gente não gosta de coisa que é muito igual a gente gosta de coisa diferente, né. Gosta de semelhantes, em valores semelhantes, isso é uma coisa, né, ter valores Sim, sim, é. coerentes, né, a gente tá falando aí da moral, de ter valores, mas o jeitão de mostrar esses valores é que pode Eu ser muito diferente, e aí é rico essa troca, essa relação, né. Aham. Bom,
Outras vezes virão, vamos falar de tarô, várias coisas, Jung, muitas coisas. Isso aí, obrigada, Dani, muito obrigada. Desde sempre, desde a primeira aula de yoga, meditação, até esse momento de agora. Obrigada. E é isso. Namastê. Namastê.